A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TV Cabo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Essa Gente Grapiúna, programa de entrevistas que você começou a acompanhar no segundo semestre de 2023 e que já sabe, vai ao ar às terças-feiras, 21h30 e aos sábados, às 18h30. Sempre com a personalidade da cultura, da arte, da sociedade da nossa região grapiúna, trazendo e colocando em relevo os traços identitários de um povo, os elementos fundantes da cultura de uma gente, da nossa gente, dessa gente grapiúna. Como você já sabe, todos os nossos programas, todas as nossas entrevistas, elas são antecedidas por um tributo à palavra, comandado sempre por ele e por seus convidados, o jovem, talentoso artista igrapiúna, Gabriel Xavier. Se fizermos bom uso do tempo, tornamo-nos poemas. Rugas rimam com sorrisos. Marcas contam histórias. Da experiência surgem versos, que versam a beleza do amanhecer. Não vamos chorar pelas flores que caem, mas perceber nelas a dança do vento, o fluir da vida, o colorir o chão, que volta a nutrir raízes fincadas para reflorescer em novos galhos. Tornar-se poema, Leila Oliveira. O ano era o de 2004. Um profissional consolidado na sua área de atuação, docente universitário, pesquisador, gestor. Já havia sido pró-reitor, ou viria a ser pró-reitor, essa informação me falta, nós vamos saber na conversa agora, da Universidade Estadual de Santa Cruz. E empreendedor pioneiro, entendendo a necessidade de valorização dos talentos da literatura na nossa região, essa mente inquieta cria algo novo. Uma editora que hoje, consolidada, é uma das mais importantes editoras da Bahia, que consegue estar em pé de igualdade com as editoras das universidades, que tem financiamento público, mas ela, uma iniciativa privada dessa pessoa, dessa mente inquieta que você conhece. E agora eu vou apresentar, sem mais delongas, meu amigo, professor incentivador, Agenor Gasparetto, que está aqui ao meu lado para falar com vocês hoje, passar em revista 20 anos dessa importante iniciativa de valorização dos nossos talentos, dos nossos autores, da nossa literatura e, por que não dizer, da nossa cultura. Então, professor, parabéns pela coragem, pela ousadia de 20 anos atrás empreender e trazer até hoje essa editora firme, pujante, representativa que é a Via Literário. Então, boas-vindas ao programa. Fazia tempo que eu estava querendo trazê-lo aqui, ele sempre contido, resistindo, dizendo, não, no momento eu vou. E aí agora, para falar de sua cria, não teve escapatória, está aqui com a gente. Quem é Agenor Gasparetto, ele por ele? Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando, né? Você já disse muito de mim. Bom, eu fui professor da UESC, né? Antes de professor da UESC, era professor da rede estadual, das primeiras séries, alfabetizei. Alfabetizou. Cursei o magistério ali de segundo grau. Que pá. Mas isso faz muito tempo, né? Vim à Bahia para fazer um estágio na CEPLAC, na divisão de socioeconomia do Centro de Pesquisa Cacau. Daí veio o convite para fazer a dissertação de mestrado no matemática regional. Foi feito. Depois veio o convite para trabalhar na CEPLAC. Depois, quando o Collor assumiu, como não tinha 5 anos de casa, fui demitido da CEPLAC, mas já estava na então FESP. Quando o reitor, na época da FESP, o professor Altamirando e a vice-reitora René Albagli, souberam que eu fui demitido da CEPLAC, me propuseram ampliar de 20 para 40 horas o meu tempo de professor na universidade. Eu aceitei e nesse momento criei a empresa de pesquisa que cultivo até hoje. A sócio-estatísticas, é isso? Isto. Depois da sócio, criei também uma outra empresa de pesquisa com a sede em Salvador, que é a Gasparetto Pesquisas, que continua também, né? E essas já vão para mais de 30 anos, né? Sim, mais de 30 anos.
né? E a editora eu criei quando perdi a segunda tentativa de ser reitor da universidade. Participei de 2 eleições, perdi as 2. Acho que eu arrisco dizer que quem perdeu foi a universidade, apesar de respeitar muito quem veio e é o processo sucessório, mas Não, eu acho que a comunidade acadêmica tomou a decisão certa, né? Os reitores, Adélia, René, Joaquim, fizeram bons trabalhos, a universidade cresceu, se consolidou, é pujante, é referenciada, né? Eu acho que foi bom que tenha isso acontecido. Não era para eu ser, não. Né? E eu criei a editora pensando numa forma, digamos, de prestar uma contribuição a essa terra, né? No começo foi muito difícil porque, primeiro, nós não tínhamos gráfica digital, a impressão era offset, implicava grandes tiragens eram custos altos, então produzir seu autor era muito elitizado, muito difícil, né? Então, custo alto, grandes impressões faziam com que a maioria não tivesse oportunidade. Então, quando a editora foi criada num tempo muito difícil. Eu reconheço que era difícil, né? Um professor, um colega meu, Flávio Simões, que depois foi presidente da FIC, quando soube que eu queria a editora, disse: "Você está louco", né? Depois, ele, como presidente da FIC, trabalhou conosco para fazer a coletânea das obras, dos poemas do Firmino Rocha, né? essa edição já é um clássico. Sim, eu acho que foi um trabalho interessante a reunir esses poemas do Firmino Rocha, esse grande poeta itabonense, né? Bom, eu diria assim que se foi muito difícil lá no começo, hoje está muito mais fácil. Por quê? Temos a impressão digital, temos a multiplicação dos autores, porque ficou mais em conta, é mais fácil editar, porque você edita tiragem de 50, 100, 200 exemplares, então não é tão difícil, né? Então se democratizou a produção, a criação literária e a veiculação, né? O que na época não se tinha, né? Perfeitamente, mas um parêntese a tudo isso que a Genô está dizendo, tem também a marca pessoal dele, porque ele traz a editora com todos os parâmetros comerciais, mas ela vai além disso. Ela tem o fomento, ela tem a forma como ele acolhe os autores, ela tem também a perspectiva de valorização e de criar condições para que o autor, mesmo que nas condições comerciais não possa naquele momento, há diálogo, há espaço, e isso é algo que reconhecidamente as pessoas dizem no trato contigo. Falando nisso, vamos dar uma olhadinha numa imagem aqui, Rafa, aquela tela inicial, quando você abre o site da Via Literária, olha que coisa linda. Quando você abre o site da editora, você vai ser direcionado, se você abrir pelo celular, está nesse formato. E aí você tem ali, a editora Via Literária, visa contribuir para a expressão do talento literário. E embaixo tem os links, né? Cada nomezinho daquele, acervo, e-book, autores, vai te direcionar para aquilo que está sendo dito. Só que agora eu queria falar sobre os selos que nós temos ali embaixo. Então, são 3 dimensões dos fazeres que ao longo da história a Via fez. Começando, professor, então vamos cronologicamente, ABXZ, Caminho das Letras. O que foi esse projeto? O que é esse projeto? Bem, a editora sempre teve a preocupação, digamos, em fomentar a leitura e a criação literária. Então, nós tivemos 2 iniciativas passadas que já não existem mais, né? Uma foi um concurso literário denominado Bahia de Todas as Letras, pensado para baianos ou residentes na Bahia, né? Tivemos 5 edições, em que nas 5 edições conto e poesia eram gêneros permanentes e sempre com 1 ou 2 mais. Num crônica, no outro cordel, no outro ensaio, enfim, variando, mas poesia e conto permanentes. E
essas 5 edições foram feitas em conjunto com a Editos da UESC. Na época, a professora Baísa era editora e nós firmamos um pacto e construímos, então, essas 5 edições desse concurso literário, né? Ele chegou a distribuir um valor em dinheiro bancado pela Fundação Chaves, então, hoje já partiu a Serenice Chaves, né? Ele nos ajudou no fomento, né? Enfim, na premiação, né? Agora, os nossos revisores nunca receberam, isso foi contribuição voluntária, nós não cobramos nunca nada de ninguém para participar. Essa tem sido a marca nossa de não mercantilizar a criação, né? Então, em todos os nossos projetos, nós excluímos o caráter mercantil. Né? Bom, o jornal ABCG, Caminho das Letras, foi uma iniciativa de um grupo de autores. Eu destaco aqui o Jorge de Souza Araújo, Adilson Machado, o livreiro Aécio Santos, né? Entre outros, que nós juntamos e criamos esse jornal impresso. Em geral, 2 a 3 mil exemplares, né? Eu tinha 8, 12 ou 16 páginas em função, e tivemos 12 edições. Também paramos porque há um custo e é difícil manter o custo, né? Hoje, se nós retomássemos isso, seria mais fácil, mas ele seria só online, só virtual. Hoje seria muito mais fácil. Né? Então, nós temos aí 2 iniciativas que tiveram seu tempo, né? O concurso Bahia de Todas as Letras e o jornal ABXZ, Caminho das Letras. E aí, depois disso, nós temos um outro projeto relevante que tem repercussões atualmente, está em evidência, inclusive em ebulição e efervescência, que é o Via Caminho das Pedras. De onde é que surge esse nome? E depois o senhor fala das publicações que vêm associadas a esse selo. Bom, nós tivemos então 2 projetos encerrados, que é o jornal ABXZ e o concurso, né? E o Via Caminho das Pedras, na verdade, é uma continuação, mas corrigindo. Então, todo concurso, no fundo, ele faz o quê? Ele hierarquiza e seleciona. Quem tem a medalha de ouro, prata, bronze, e vai numa classificação. Esse projeto, ele é exatamente o oposto. Tanto é que nós excluímos a palavra concurso dele, porque o concurso automaticamente nos induz à hierarquia. Nós não queremos hierarquizar. Nós queremos fomentar, e se possível, já que o projeto tem 2 etapas, uma é a inscrição, seleção e publicação de trabalhos literários, né? De quem quiser participar, né? A ideia é oportunizar a quem não tem chance um espaço de visibilidade, né? Tanto é que ele não tem custo para o autor, e o autor recebe alguns exemplares, 5, 3 ou 2, dependendo do volume de autores em cada obra, né? Mas a ideia é que nenhum talento se perca por falta de oportunidade. Pelo menos no plano da antologia, ele vai poder estar. Então, o senhor mostra a mais recente? Bom, a mais recente publicação é a antologia do Clube do Poeta do Sul da Bahia, aqui com 100 autores grapiunas, né? Esse é o 3º projeto desse projeto Via Caminho das Pedras, né? O primeiro foi o Via no Vale das Letras, lá na região de Ribeiro do Pombal, Tucano, né? O segundo foi o Alvorecer. E na celebração, digamos, dos 20 anos de editora, este ano, nós vamos reeditar uma nova edição lá no Vale das Letras. Maravilha.
vamos editar uma edição do Alvorecer ampliada, que vai ser a primeira agora em março, né? desse ano. Temos uma outra antologia pensada com poetas de rua excluídos da Unileus. Perfeito. Então nós estamos tentando aglutinar, arregimentar esse pessoal todo para que o trabalho deles possa ser tornado público e visibilizado, né? Perfeitamente. E eu acho que com isso o arco de alcance do Via Caminho das Pedras vai fazendo com que você tenha uma representatividade cada vez maior de diversos segmentos, diversas regiões, diversos artistas. Então, acho que isso é uma das contribuições mais relevantes, sem custo. Então, toda vez que você vê um edital circulando por aí, agora com as redes sociais fica mais fácil, né? Um edital circulando por aí, chamando a publicação, você já sabe que, em se tratando do selo Via Caminho das Pedras, da editora Via Literário, é uma ação de fomento, de valorização do artista da nossa terra. Então, esse projeto é um projeto de inclusão literária. Então, tem inclusão de tudo. Bom, inclusão literária também. Então, essa é a ideia. Por isso que nada é hierarquia, apenas oportunizar. E a segunda etapa desse projeto que nós não conseguimos realizar, mas é o grande desafio, é que, dado que você tem o contato, tem o grupo, era o quê? Era progressivamente ir subsidiando, aprimorando, lapidando esse talento, na verdade. Mas aí é preciso que houvesse da parte nossa, dos autores, pelo menos os mais experientes, esse esforço para que esses que estão começando possam segurar a mão, né? Então, através de texto, de subsídios, de recomendações de leitura, enfim, a ideia era que esse grupo permaneça e que fosse sendo trabalhado, fosse sendo aprimorado. Por isso que o projeto tinha duas etapas. A primeira é a publicação, mas a segunda é a lapidação, a melhoria. Essa segunda parte ainda não conseguimos realizar. Nós estamos no caminho, né? Vamos tentar observar se a gente consegue, estreitando esses laços. Eu acho que nesses grandes momentos de união, de celebração, que são os lançamentos, a partir daí se desencadeia um desdobramento disso. Vamos ver os autores. Eu acho que uma dimensão importante é a diversificação do catálogo que a Via Literária apresenta. Dá uma olhadinha aí, ó. Vários autores, você que está nos acompanhando vai conhecer muitas dessas figuras. Se não, você está aí também junto desses autores. Vamos dar uma primeira passada mais geral, depois nós vamos abrir em dois autores aqui da região, que é o nosso querido Ciro de Matos e o Jorge Souza Araújo, que já foram entrevistados. O professor já vai falar da iniciativa que foi e que é o programa Via Literária Encontros em Prosa e Verso. Então, aí, ó, esse universo todo de autores. Já tem uma centena de autores, mais, né? Tem mais autores aí, não dá para contar, não. Olha o que vocês estão vendo que está passando. Nós estamos falando que está passando gente, e esses são os autores da Via Literário, para você perceber que é um trabalho de fôlego, de grande alcance, de A a Z. Falando nisso, vamos voltar lá na letra C, Rafa, e mostra pra gente aí, quando você clica nessa imagem, na fotografia do autor, como você vai encontrar, né, os títulos publicados. Tá aí o Ciro, então vem uma mini biografia, os livros, o livro que estiver à venda, que estiver disponível ainda no acervo da editora, você pode clicar e comprar pelo site. O livro já esgotado, você está vendo ali uma tarja, né? E aí você vê o Ciro de Matos da pujança da sua obra de poesia, contos, crônicas, literatura infanto-juvenil. Essa é apenas uma representação de trecho, né, das publicações que o Ciro tem com a Via. E agora vamos lá no Jorge Souza Araújo também, para vocês verem aí as publicações. Tá vendo? A biografia do autor, um resumo, obviamente, e as obras publicadas. E você querendo adquirir, só clica, vê o preço e o site vai te direcionando para a aquisição da obra. Volta com a gente aqui, Rafa, porque eu quero perguntar ao professor de novo, o que te motivou a fazer esse investimento em trazer também a editora para os canais de comunicação? Nós começamos com o YouTube, né, realizando as entrevistas com os autores para o YouTube, depois transitamos para cá,
você acompanhou ano passado, segundo semestre, as edições do programa Via Literário Encontros em Prosa e Verso. Onde surge essa ideia? Como é que o senhor alimenta esse desejo e qual a avaliação que o senhor faz dessa primeira temporada? Veja bem, a editora, ela se sente, na verdade, eu diria assim que se sente um pouco devedora junto ao autor, porque o autor espera muito da editora. Espera que ela divulgue, que ela promova, que ela, enfim, permita que essa obra ganhe a visibilidade que merece. E é uma parte muito difícil essa, né? Então, quando se decidiu criar uma live com Leila Oliveira para promover lançamentos, e quando se decidiu criar esse programa Via Literária Encontros em Prosa e Versos, foi uma tentativa de tentar dar mais visibilidade, colocar o nosso autor nas redes, no YouTube, enfim, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, ou seja, fazer com que ele tenha mais chance de se comunicar, se visibilizar. Então, foi um investimento feito pensando em suprir essa carência, essa falta que nos é cobrada, porque o autor tem como obrigação escrever a obra, né? No entanto, ele descobre, todos descobrimos, porque nós também somos autores, que é pouco. É preciso ir além. E esse ir além é o quê? É fazer com que a obra seja conhecida, seja desejada, seja comprada, né? Mas para isso tem que ser tornada pública, tem que ser vista. E não está fácil de ser vista, né? Porque, claro que seria possível se você tivesse muito recurso, mas você certamente gastaria mais recurso em divulgar do que em editar, né? Então, só que o autor não tem esse dinheiro, na verdade, e ninguém tem, né? Então tem que fazer dentro das possibilidades como fazer com que, com o pouco que se tem, se torne visível, se torne vista a obra e reconhecido o trabalho do autor, né? Então, quando se pensou então em aderir às mídias, a esses programas, foi um pouco tentar preencher uma lacuna que é um débito histórico da editora e que, mesmo com esses problemas, continuamos devendo. Eu não sei se um dia conseguiremos resolver, né? Porque é uma área muito difícil. A parte mais difícil do livro talvez não seja escrever, nem muito menos publicar. Talvez seja encontrar quem queira comprar esse livro. É a parte mais difícil, né? É verdade. Eu reconheço, professor, que acompanhando as demais editoras, eu também ingresso como autor recentemente e trabalhando em parceria contigo nos programas, nos projetos coletivos que nós temos desenvolvido. Reconheço que ainda há o que fazer, no entanto, percebo a Via à frente de outras editoras nesse segmento, de colocar o autor em evidência através das mídias digitais em multiplataformas, no Instagram, no site da própria Via, na televisão e no YouTube, porque são concomitantes, né? Tanto o início foi no YouTube, quanto aqui na TVI fizemos na TV, mas também está disponível no YouTube, e ao mesmo tempo aquela participação mais tradicional, que é o encaminhamento para as feiras literárias, o stand com a divulgação das obras dos autores nas festas literárias e sempre esse alinhavo de indicação dos nossos autores, os autores da Via, para a participação de mesas, debates, mediações, oficinas e assim por diante. O Rafa já está nos sinalizando que nós temos apenas alguns minutinhos para fechar essa nossa conversa e eu queria que o senhor, então, trouxesse para a gente. O senhor já disse alguma coisa da estrutura da celebração dos 20 anos. Como é que está pensando esse ano, além das publicações? O que temos aí? O que está por vir para nós celebrarmos e coroarmos de êxito essa data tão representativa que comemora 2 décadas da editora Via Literária? Bem, eu acho que completar 20 anos já é um feito nessa área editorial. É bastante difícil, mas nós estamos aqui e estamos, do ponto de vista de editora, sustentáveis, né? Eu acho que
temos futuro, vamos crescer. Então, neste ano, vamos criar algumas antologias de celebração, essas 3 que eu lhe falei, né? Mas há outras sendo pensadas também e que talvez venhamos a realizar. Então, a celebração se fará primeiramente com edições públicas de autores, de antologias, né? Mas a editora gostaria muito de dar passos a mais. E um passo a mais que eu gostaria de dar é uma maior profissionalização da editora, mas sem burocratizar e sem engessar ela, né? Um passo será na qualificação do ponto de vista de trabalho, ou seja, nós já temos um conselho editorial na área de educação e humanidades. A ideia é criar mais 2 conselhos editoriais, um na área literária e outro na área de ciências e matemáticas, né? Nós pensamos também revitalizar os outros selos da editora, como o Jus Literário na área jurídica. Nós vamos começar a investir também nessa área, com algumas publicações, né? Gostaria muito que nós tivéssemos maior inserção, porque conseguir maior inserção significa projetar também mais o autor, né? Então, se daqui a 5 anos nós conseguirmos dar um passo adiante, que é participar de feiras internacionais, né? Fazer com que a editora possa ultrapassar essa fronteira local, né? Então, essa internacionalização é um projeto, digamos, de longo prazo, mas precisa ser buscado. E começa com o primeiro passo, né? Nós estamos já buscando alguns caminhos para ver se a gente consegue, digamos, num prazo médio e longo, ter de fato essa inserção extra-regional para que o nosso autor também alcance outras plateias, outros públicos, tenha mais visibilidade, né? E vamos manter o projeto, digamos, esse Via Caminho das Pedras, ampliar inclusive, e o Encontros em Prosa e Versos, num primeiro momento nós vamos cadenciar, né? Eu gostaria de fazer, pelo menos eu assumo, fazer pelo menos um por mês, 12, né? Mas pode ser que ao longo do ano as condições mudem e a gente possa ampliar. Mas em princípio, então nós manteríamos, mas numa cadência mais lenta, porque os recursos são escassos, nós temos que priorizar. Eu vou priorizar publicação. Mas já fica aí para você a deixa de que continuaremos, pelo menos com a edição mensal, com aquelas entrevistas que você já conhece, com o Momento do Poeta, com a Crônica da Semana, com a Vitrine da Via, com o Momento Musical, com Contando Histórias e outros tantos quadros que dão também a oportunidade para atores, atrizes, poetas, performers, músicos aparecerem também na televisão, sempre celebrando a palavra, a literatura. Professor, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo que a Via representa para todos nós, autores, e para a sociedade em geral. E quero dizer a você que nos acompanha, você pode acessar no Instagram, @ViaEditora, você pode acompanhar as lives, quem te viu, quem te lê, comandado por Leila Oliveira, lives de lançamento de livros, nós temos o programa Via Literário, nós temos a interatividade quando o Instagram abre caixas de perguntas, faz os comentários e os lançamentos dos livros, enfim, tudo aquilo que é do universo do Instagram. E no site www.viaeditora.com.br você vê tudo aquilo que nós passamos ali. Então agradecer ao professor Agenor e dizer a você que acompanha o Via. Olha só, mudando o nome do programa. Acompanham essa gente grapiúna toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30.